Comece pelo altar. Deus traz uma mensagem para o povo na antiga aliança, dizendo assim, olha, vocês vão voltar para Jerusalém e eu quero que vocês comecem a edificação do templo iniciando pelo altar. Eu quero trazer esse contexto da época, trazer o contexto histórico-cultural, mas também quero aplicar isso para os nossos dias e para você entender por que é necessário restaurar o altar para que a presença de Deus possa habitar na vida do cristão e na vida da igreja também. Vem com a gente que o estudo hoje vai edificar você. Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus, eu sou o Pastor Max. Hoje eu quero fazer uma reflexão de um e-book que nós escrevemos há bastante tempo atrás e está disponível lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos. Você pode acessar, nós temos 350 e-books gratuitos e isso não é pegadinha não. Se você está chegando por aqui a primeira vez, vai lá e vai dar uma olhada nos nossos e-books que nós já escrevemos. Inclusive agora nós estamos para lançar um e-book novo chamado Profetas e Profecias. Eles ainda existem, nós estamos aí no meio de uma grande confusão da igreja cristã num período que as pessoas têm utilizado e banalizado a profecia de uma forma exacerbada. E a gente quer trazer para vocês um estudo maravilhoso para mostrar o que a academia de teologia e o que os grandes doutores do nosso tempo, os mestres em teologia, falam referente às profecias. Será que elas cessaram ou não? Fica com a gente que esse estudo vai sair. Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no nosso site ibdteologia.com.br, eu vou pedir para o meu filho Lucas deixar o link para vocês aqui abaixo, chama-se ibdteologia.com.br. I de instituto, tá? B de bíblico e D de discipular. Então, institutobiblicodiscipular.com.br ou ibdteologia.com.br. Você vai acessar mais de 23 cursos de teologia gratuito. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já vai ter mais cursos novos, tudo gratuito. O Ministério do Papo com Deus visa edificar a Igreja de Cristo, ok? Então nós não cobramos porque nós sabemos da deficiência teológica que nós estamos vivendo nos nossos dias e nós queremos trazer tudo isso, esses materiais que você vê aqui atrás, nossa biblioteca. Aqui a gente tem mais de 800 livros e a gente traz tudo isso do nosso bacharel, pós-graduação também em mestrado para edificar a sua vida, tá bom? Vamos lá para esse bate-papo, comece pelo altar. Esse book vai mostrar, e eu quero dar esse contexto que está lá em Esdras 3, do 1 ao 3, diz o seguinte, ó. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu em Jerusalém. E então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros e os outros sacerdotes, também Zorobabel, filho de Salatiel, e um de seus parentes, construíram o altar de Deus lá em Israel para oferecer sobre ele os sacrifícios como manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que estavam antes. Então começaram a oferecer sacrifícios de todas as manhãs e tardes, ou seja, Deus, através dos profetas, instrui para que eles voltem novamente e construam primeiro o altar. Tinha as muralhas para construir, tinha o templo que era suntuoso para construir, mas Deus disse assim, ó, comece pelo altar. Meus irmãos, o altar representava para o povo naquela época a presença do próprio Deus, ou seja, sem altar, que era o local de sacrifício, não tinha como agradar a Deus. Todos os sacrifícios, ofertas de libação, que eram ofertas líquidas, ofertas de incenso, ofertas alçadas, ofertas queimadas, todas as ofertas precisavam passar pelo altar. E olha só, eu estou te trazendo o contexto histórico e cultural da época, mas eu quero fazer essa aplicação prática. Segura mais um minutinho que eu já vou trazer para você. Ou seja, sem altar não tinha como eles adorarem a Deus, sem altar não tinha como celebrar as festas, sem altar não tinha como o povo de Israel se reunir em torno do templo, então precisava começar pelo altar. Deus podia falar, ó, comece pelas paredes, se protejam do povo, que o povo naquela época estava tentando contra a vida dos israelitas que voltaram do cativeiro, mas Deus fala assim, comece pelo altar. Ou seja, a questão de começar pelo altar é reconhecendo a soberania de Deus, ou seja, a dependência da presença de Deus no meio deles. Sem altar de sacrifício não tem arrependimento e não tem perdão de pecado. Ou seja, o pecado levou eles para o exílio, né? Para o exílio babilônico. E agora o altar era um meio de se arrepender, de oferecer a Deus novamente holocaustos, ofertas.
Com o apóstolo Paulo, isso era uma sombra. O apóstolo Paulo diz que isso era uma sombra na antiga aliança e trazia para bens futuros a nova aliança. Então, o altar para eles era uma restauração da comunhão. O altar era um ponto de encontro entre Deus e o seu povo, porque o profeta Isaías diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O altar era o ponto de equilíbrio, tá? A construção dos muros do templo vieram logo na consequência, logo depois. Eles representavam a proteção, né, da comunidade de Israel. Mas Deus diz assim: comece pelo altar. Ou seja, meu irmão, o altar nas nossas vidas é o elo de ligação a nós com Deus. Altar não é aquilo que você vai domingo na sua igreja, você fala assim, vou subir no altar. Não, meus irmãos. Aquele é apenas um local de reunião, um ponto de encontro para nos reunirmos. A igreja nunca deveria ser considerado o templo ou a casa de Deus. A casa de Deus, ou o templo, como era comumente conhecido, era no templo de Salomão, no tabernáculo de Moisés, e 70 depois de Cristo ele já foi destruído. Deus então inaugura a nova aliança, mostrando que a nossa comunhão com o Senhor é de dentro para fora. Nossa vida é o altar de comunhão. Deus nos chama hoje para restaurar o altar. Veja, você quer um avivamento? Comece pelo altar. Você quer ter vitória na sua vida? Comece pelo altar. Você quer ser bem-sucedido? Comece pelo altar. Deuteronômio 28 diz o seguinte: se atentamente ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, meus estatutos e a minha aliança, então eu vou abençoar você no campo, na cidade. E ali tem 17 versos bíblicos explicando todas as bênçãos de Deus. Mas Deus também diz o seguinte: se você não ouvir a minha voz, não obedecer os meus estatutos, os meus mandamentos, então todas essas maldições te seguirão. Marcos, como é que eu começo pelo altar? Primeiro, obedecer a Deus. Depois, se derramar na presença do Senhor. Ofereça no seu altar ofertas de libações. Chore na presença do Senhor. Ofereça no seu altar oferta de sacrifícios agradáveis a Deus no meio de oração, que são incensos. Como se fazia na antiga aliança uma sombra, na nova aliança as nossas orações são incensos, aromas agradáveis à presença do Senhor. Ofereça no seu altar, esse altar de sacrifício, um holocausto a Deus. Senhor, não vou fazer isso, eu não vou pegar isso que não me pertence. Sabe por quê? Porque eu vou sacrificar a minha carne. Olha, oferta de holocausto, eles queimavam o animal na presença de Deus. Estou sacrificando a minha carne. Senhor, aquela moça me chamou para se ir andar com ela. Não vou, como José do Egito fez. Não vou, Senhor, porque eu vou sacrificar a minha carne, porque eu amo, Senhor. Deus, me ofereceram tais e tais coisas. Meus amigos me chamaram para beber, para sair. Eu não vou sacrificar a minha carne, o meu altar, para oferecer uma oferta de holocausto ao Senhor. Meus choros, as minhas orações, os sacrifícios que eu faço na minha carne, eu glorifico a Deus. Eu quero te convidar hoje a começar pelo altar. Assim como o povo fez naquela época, assim como tinha um ato simbólico naquela época, esse é o ato principal. Paulo fala aqui em 1 Coríntios 6,19, ou não sabem vocês que o templo, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos, ou seja, esse corpo não é seu, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo também chega a falar em Romanos: eu imploro a vocês, irmãos, pela comunhão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Então, assim como o povo no passado precisou priorizar a restauração do altar para ter comunhão com Deus, você, eu, hoje, precisamos priorizar, sacrificar os nossos desejos, oferecer a Deus as nossas orações, os nossos prantos, nossas intercessões, para que o Senhor venha habitar dentro da nossa vida. Eu, de verdade, espero que esse vídeo abençoe a sua vida e edifique ainda mais o cristão que você já é. A igreja precisa de um avivamento, e esse avivamento começará pelo altar, assim como o Senhor disse lá após na volta do cativeiro babilônico. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu quero fazer alguns comunicados aqui. Vai ter um videozinho no final mostrando nossa revista de estudo bíblico. Não é enriquecimento. Todas as revistas vendidas nós fazemos obras missionárias. Eu não sei se meu filho vai conseguir, mas eu vou pedir para ele colocar alguns vídeos, talvez aqui no canto, algumas imagens da África, para vocês verem que nós cavamos poços, alimentamos as pessoas, fizemos um Natal solidário, temos uma creche com 190 crianças para cuidar, com muitas necessidades físicas também e necessidades médicas. Então, se você puder continuar abençoando o nosso trabalho, nós trabalhamos em prol do reino. Todo o valor arrecadado é revertido para as obras missionárias no Brasil, na África. Voltamos agora de Tocantins,
tivemos também uma missão em Goiânia, os missionários continuam indo, fazendo a obra do Senhor, e nós estamos aqui edificando a vida de vocês, inspirando através do Instituto Bíblico Discipular, do Papo com Deus, do sistema nosso de newsletter, todos os trabalhos nossos. Quer saber um pouquinho mais sobre nós? Eu vou pedir para o Lucas também deixar para você o Linktree nosso aqui. O que é o Linktree, Max? É um diretório com todos os links que você vai conhecer todos os trabalhos do Papo com Deus. Na descrição, se você estiver no YouTube, né? Na descrição desse vídeo aqui também vai ter todos os links, ok? Então, assim, deseja nos abençoar? Torne-se um apoiador dessa missão. Procure nos nossos links aqui como apoiar essa missão. A partir de R$10 você pode abençoar e edificar o ministério. E o cristão de hoje deveria ser mais preocupado aonde ele coloca o dízimo dele, onde ele coloca as ofertas dele, porque essa é uma obrigação do cristão. Você pode estar abençoando a obra de Deus, mas você também pode estar multiplicando falsos mestres e pessoas que enriquecem ilicitamente da fé. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Chamo você a essa responsabilidade de iniciar esse grande avivamento começando pelo altar, que somos nós. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Chegou a revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code em cada página, você vai encontrar um vídeo sobre o estudo que você está lendo. Na revista tem mapas, linha do tempo, infográficos incríveis que facilitam o seu aprendizado. Se você gosta de estudar a Bíblia, não perca tempo e acesse já essa oportunidade. Colecione os nossos estudos. Peça já a sua, embarque com a gente nessa jornada rumo ao conhecimento da Palavra de Deus.